Boa noite a todos. Me chamo Marcelo Passinho e, juntamente com a minha colega Alice Passinho, ambos estudantes de Direito da PUC São Paulo, daremos início a mais um encontro da iniciativa Jovens no Canal. Esse projeto representa a ala jovem do canal Arbitragem, cujo objetivo é auxiliar jovens a encontrar os caminhos para estudar e iniciar seus primeiros passos dentro da arbitragem. Desde já, gostaríamos de agradecer ao professor Olavo Ferreira e ao Lauro Parente pela oportunidade de participar dessa iniciativa. Para esse encontro, temos o prazer e o privilégio de receber o Dr. Guilherme Nunes. O Dr. Guilherme é bacharel em Direito e mestre pela PUC São Paulo, doutorando pela USP e juiz de Direito na 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de São Paulo. Dr. Guilherme, é uma honra tê-lo conosco para discutir um assunto tão importante para os procedimentos arbitrais, que são as cautelares pré-arbitrais. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom, então, desculpa, eu queria só agradecer aqui a Marcelo e a Alice pelo convite e ao canal Arbitragem, os jovens do canal, pelo convite. O prazer é todo meu, é uma honra. Obrigado, doutor Guilherme. Com os devidos agradecimentos, passemos então às perguntas. Doutor Guilherme, no que tange a interação entre arbitragem e poder judiciário, é amplamente reconhecido que o desenvolvimento da arbitragem nacional ele se deu por uma postura pró-arbitragem do legislador, com a promulgação da lei em 96, a qual foi aprimorada em diversos pontos pela Lei 13.129 de 2015, dentre os quais cita-se aqui a possibilidade de ingresso ao judiciário para obtenção de medidas cautelares pré-arbitrais. Além disso, esse progresso ele também se deu pelo desenvolvimento de uma jurisprudência favorável à arbitragem, em que os tribunais nacionais eles atentam-se aos efeitos positivo e negativo do princípio da competência à competência. Assim sendo, gostaríamos de saber como o senhor entende, enquanto juiz de direito, a relação existente entre a arbitragem e poder judiciário. Bom, novamente, Marcelo e Alice, obrigado pelo convite. Eu acabei interrompendo os senhores. É uma honra, um prazer estar aqui no canal de arbitragem, os jovens no canal. Espero poder contribuir aí para o estudo dos senhores. Doutores Marcelo, doutora Marcelo, doutora Alice, eu lembro que quando eu comecei a estudar arbitragem, quando eu estava na faculdade, eu comecei em 2005, a arbitragem, muito embora a lei seja de 1996, né, demorou-se um tempo para o STF declarar a constitucionalidade e além da constitucionalidade, a obrigatoriedade, né, das partes submeterem ao tribunal arbitral, né, previamente estipulado em eventual contrato estabelecido entre eles. Então era um assunto que ainda estava bastante incipiente quando eu estava no lugar de vocês estudando arbitragem, começando os estudos na graduação, ali nos primeiros anos da graduação. E eu lembro que um dos temas que mais me chamava a atenção na época gostava e ainda gosto, né, era a matéria de minha predileção na época, o processo civil, era justamente essa interface do direito processual civil com a arbitragem, né, do processo judicial com o processo de arbitragem. E se buscava estudar justamente as cautelares pré-arbitrais, né? A necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário previamente à constituição do Tribunal Arbitral. Não existiam ainda os artigos 22A e 22B, né? Salvo o melhor juízo, eu não me recordo aqui de que ano que eles são especificamente, mas eles são nada mais, nada menos do que uma reprodução do que a jurisprudência e a doutrina que a prática foi construindo ali nos primeiros anos, né, da arbitragem no Brasil, de que é realmente o diálogo que tem que haver, e ele existe, entre o Poder Judicial e o Tribunal Arbitral, sem um, evidentemente, consequentemente, invadir a competência do outro, que é o que se tenta hoje, e é o que se visualiza na prática, né? Muito embora as partes tenham escolhido o Tribunal Arbitral para resolver as suas questões,
havendo uma questão de urgência, se socorre ao judiciário, ao foro de eleição, se houver, ou a comarca competente, no caso, do local do cumprimento da obrigação, ou o fórum de competência do tribunal arbitral que será competente. Eu acredito que hoje não se discuta mais isso, se é possível ou não a apresentação de uma cautelar pré-arbitral, desde que existente, né, o risco, o perigo de dano e a probabilidade do direito. Até me lembro que quando eu era estagiário no escritório, em certa ocasião apareceu no recesso forense um caso em que haveria a necessidade de se entrar com uma cautelar pré-arbitral. E era um plantão na Barra Funda, e eu lembro, evidentemente, na época, eu só auxiliei, só ajudei, não era eu que estava à frente, eu tinha meus 20 e poucos anos, mas eu lembro que boa parte da cautelar e da petição para o juiz de plantão era o cabimento daquela cautelar, né, para o Poder Judiciário, não obstante a previsão da cláusula arbitral, justamente porque não existia um tribunal arbitral pré-constituído. Então, hoje eu vejo aqui com bastante tranquilidade, não tenho procuração para falar em nome de todos os colegas, em nome de todos os tribunais, mas eu acredito que onde eu atuo aqui, onde estão a maior parte das arbitragens, né, não existe nenhum questionamento a respeito da possibilidade do cabimento da cautelar pré-arbitral e havendo probabilidade de direito, e a urgência também é uma questão de deferimento ou não, mas pelo menos do cabimento, hoje, eu não vejo nenhum questionamento. Desde 2017, né, desde dezembro de 2017, nós temos a especialização em primeira instância, onde as cautelares pré-arbitrais são direcionadas às varas empresariais. Anteriormente, elas eram direcionadas às varas de falência e recuperação, e antes ainda, às varas cíveis de uma forma geral. Eu acredito que mesmo antes de 2017, na especialização, já não havia um grande questionamento a respeito do cabimento da cautelar pré-arbitral. Então, eu acredito que hoje não exista um questionamento, até porque está na lei, sobre a possibilidade, né, sobre esse diálogo inicial, esse diálogo entre o Poder Judiciário e o Tribunal Arbitral. Doutor Guilherme, muito obrigada por ter compartilhado conosco o início da sua trajetória aqui na arbitragem, e essa questão que o senhor trouxe da falta de discussão sobre o cabimento da cautelar pré-arbitral é extremamente interessante. Acredito que reflita muito bem a cooperação que a arbitragem e o Poder Judiciário vêm desenvolvendo. Agora, o artigo 22A da Lei de Arbitragem estabelece que, antes de instituída, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para concessão dessa medida cautelar ou de urgência. Apesar dessa determinação, sabe-se que o regulamento de algumas instituições permite que árbitros de emergência figurem como alternativa à jurisdição estatal na solução de questões urgentes e antecedentes à formação do tribunal. Na visão do senhor, e aqui pensando em uma questão de efetividade da medida para assegurar o resultado pretendido pela parte, quando o Poder Judiciário seria o juízo mais adequado para apreciar essa medida? Doutora Alice, eu não sei lhe dizer o motivo pelo qual o árbitro de emergência não é utilizado pelas partes. E nem se de fato é, porque eu estou atuando no judiciário, então eu vejo que se socorre ao tribunal arbitral. E eu sei que existe o regramento em algumas câmaras arbitrais do árbitro de emergência. Eu posso imaginar por que não se socorra ao árbitro de emergência. Primeiro, pela demora. O judiciário é muito mais rápido. Por mais que a gente tenha um atraso e um volume de processos, pelo menos eu posso falar pelo meu gabinete. Aqui se chega uma cautelar pré-arbitral, eu no mesmo dia ou no dia seguinte, assim que distribui para mim, eu concedo 3 ou 5 dias úteis de prazo para a parte contrária falar. Decorreu o prazo, no dia seguinte, o processo volta à conclusão e no máximo uma semana, nunca chega a isso, mas 2, 3,
Se é um caso mais complexo, 4, 5 dias, eu decido. Bom ou mal, acaba tendo uma decisão. E a parte tem a possibilidade de recorrer ainda ao Tribunal de Justiça e ter o seu caso analisado por um outro juiz, no caso um desembargador em liminar, e posteriormente ainda se tentar o julgamento colegiado. Então você tem um espaço e os agravos geralmente não demoram a ser julgados. A liminar também é bastante rápida para ser julgada e o colegiado, muitas das câmaras também não costumam demorar. Então eu acredito que dentro de um espaço de 20, 30 dias, você seguramente vai ter apreciado por um árbitro de primeira instância e eventualmente por um juiz de primeira instância, por um desembargador, um juiz de segunda instância, a sua medida liminar. Então eu acho que a rapidez do judiciário, que é mais rápido do que a nomeação de um árbitro de emergência, porque tem que ter a escolha desse árbitro de emergência, aí cada Câmara tem um procedimento, eu também não sei o procedimento de cada Câmara, mas seguramente eu acredito que não seja mais rápido que o judiciário, porque se fosse, estariam lá. E outra, custo. Aqui é muito barato. Aqui é muito barato uma cautelar pré-arbitral. Os custos são baixíssimos. Se paga a taxa judiciária, que eu não me recordo qual que é o teto que está hoje, mas dificilmente ainda numa cautelar pré-arbitral se dá um valor de causa muito alto, muito embora a gente tenha aqui, de certa forma, fiscalizado o valor da causa dado pelas partes, mas o teto aqui no judiciário é 50 mil, eu não me recordo, houve uma alteração, eu não sei para quanto que foi, mas é muito mais barato que as principais câmaras arbitrais. Então, eu acho que é a rapidez e o custo. Agora, desculpa pela minha voz, eu estava meio gripado nos últimos dias, se minha voz falhar, peço perdão. Mas eu acredito que sejam esses os motivos. Rapidez, nós somos mais rápidos que a arbitragem. Isso não sou eu que estou falando, são todos os advogados que vêm aqui despachar comigo, em todos os eventos que eu participo, todos falam que o judiciário está mais rápido. A especialização, acho que trouxe uma melhor qualidade das decisões. Não porque o juiz A, o juiz B, seja melhor que o árbitro A, o árbitro B, o árbitro C, mas porque com uma especialização a gente passa a ter uma maior familiaridade com a matéria. São matérias que a gente analisa todos os dias, diariamente, uma quantidade muito grande. Então, as partes acabam tendo uma segurança maior do que venha a ser decidido, se não no mérito, mas no mérito sequer é competência do judiciário, né? Mas na questão processual, aí você tem uma segurança até onde que vai, até onde que não vai, quais são os limites de cognição dos juízes togados, né? Então, eu acho que existe uma segurança hoje pela especialização, existe uma rapidez maior do que na arbitragem e existe um custo muito mais baixo. Então, agora, quando que é mais adequado ou não? Me perguntaram isso outro dia, que eu participei num grupo de estudos. Eu não acho que seja mais adequado ou não, e eu também desconheço uma jurisprudência ou uma decisão, seja minha ou dos meus colegas, no sentido de que a Câmara Brasil-Canadá prevê o árbitro de emergência em seu regulamento, então a parte direcione-se ao árbitro de emergência. Eu desconheço qualquer decisão nesse sentido. Eu acho aí que existe uma garantia da parte aí do judicionário de buscar o judiciário para se tentar aí a obtenção do provimento de urgência. Aí se existe ou não a urgência, a probabilidade do direito é uma questão a ser analisada pelo juiz. Eu não vejo aqui quando que seria mais adequado ou não. Eu acho que não se pode furtar de se ter analisado a tutela de urgência pelo juiz togado, a não ser que no contrato, na cláusula arbitral, se coloque expressamente que em caso de urgência se socorrerá ao árbitro de emergência da Câmara escolhida ou um árbitro de emergência XYZ que não seja o juiz togado. Aí nessa hipótese eu tenho a convicção de que daí sim não haveria possibilidade de socorrer ao judiciário.
Doutor Guilherme, muito obrigado por ter compartilhado a visão do senhor, especialmente nessa questão da rapidez e do custo, que são questões que, especialmente o custo, que é uma questão que às vezes não é levada em consideração no âmbito geral, né, quando se pretende uma medida cautelar pré-arbitral. Agora, seguindo para a nossa próxima pergunta, então, caso uma parte ela opte pela via judicial, em atenção ao artigo 22A da Lei de Arbitragem Brasileira, existiria algum requisito, na visão do senhor, que a parte interessada ela deva se atentar mais antes de requerer uma medida dessa espécie ao Poder Judiciário? Os requisitos para se tentar qualquer tutela de urgência, seja ela arbitral, uma tutela de urgência antecedente, é a existência da urgência, né? Assim, da probabilidade do direito, primeiro, né? Esses são os requisitos para concessão, probabilidade do direito, e a urgência, o perigo de dano, né? Quando se está, por exemplo, pleiteando uma tutela de urgência por fatos pretéritos, 6 meses, 1 ano atrás, por mais probabilidade de direito que se tenha, eu não vejo aí sentido algum em se buscar uma tutela de urgência. Ainda mais num caso em que há árbitro pré-estabelecido para dirimir a controvérsia. Porque se já se está há 6 meses, 1 ano, 2 anos discutindo determinado fato ou determinada conduta que vai ser questionada, eu não vejo razão, mesmo que você tenha uma probabilidade de direito bastante evidente. São requisitos cumulativos, né? A urgência e a probabilidade de direito. Ao lado da irreversibilidade da medida também, que eu já vi que é objeto de questão mais para frente. Mas assim, eu acho que a pedra angular aqui para a gente se ter um cabimento ou a possibilidade de um deferimento é não discussão de mérito, né? E a urgência, ou seja, que o fato, a conduta, o ato analisado tenha acabado de ocorrer, né? Assim, seja algo novo. E que a demora na constituição do tribunal arbitral possa causar um dano à parte, ou seja, possa até mesmo inviabilizar um provimento final. Eu acho que são esses os requisitos que nós temos que analisar aí no cabimento de uma cautelar pré-arbitral. Realmente, doutor Guilherme, a aplicação desses requisitos que o senhor apresentou é essencial para a concessão de qualquer tutela de urgência, mas aqui principalmente para assegurar que a atuação judicial em processos que serão submetidos à arbitragem seja tanto justificada, que no sentido de preservar essa autonomia da arbitragem, quanto prudente. Também a observância desses critérios, de certa forma, protege o direito das partes enquanto garante uma tutela jurisdicional efetiva, né? Doutor Guilherme, ainda no tocante à concessão dessas medidas, gostaríamos de escutar o entendimento do senhor quanto aos principais empecilhos. O indeferimento do pedido de uma concessão da cautelar pré-arbitral estaria vinculado à falta de algum requisito específico ou possivelmente à irreversibilidade da medida? Então, aí é que é uma complementação, né? Falei, evidente que precisa da urgência, né? Do risco de dano, né? Do risco de dano iminente e da possibilidade de se haver um prejuízo à parte em se aguardar a tutela jurisdicional final. Aqui eu acho que funciona muito como uma tutela cautelar, uma tutela antecipada antecedente. Evidente que se precisa da probabilidade do direito. E geralmente se chegam demandas muito complexas para análise, é muito difícil você extrair a probabilidade do direito em questões meramente factuais, né? Fatos, e fatos geralmente complexos, e que às vezes se desenvolvem, há relações que vêm se desenvolvendo há muito tempo já. Mas além de tudo, eu acho que a irreversibilidade da medida é outro requisito que deve ser analisado. Não é incomum, para não falar bastante comum, se chegar a pedidos em que se pede na tutela de urgência o provimento final buscado na arbitragem. Eu estava até revendo aqui hoje o caso da subjúdice, eu não vou entrar em muitos detalhes,
Mas era uma cessão de crédito de um precatório que foi feito, algo nesse sentido, eu não me lembro exatamente o que era uma cessão de crédito. Contrato, que se havia uma cláusula que se impedia o cedente de questionar judicialmente aquela cessão. E se buscava um provimento de tutela de urgência para isso. Se buscar o impedimento de que a parte usasse o seu, chame-se como quiser, o direito de ação, o direito de impugnação, o direito de petição, enfim. Não sei se a parte, se é o autor aí da cautelar pré-arbitral tem ou não razão, pode ser que até tenha, sim. Mas era o provimento final que ele estava pedindo. Era o que ele buscaria numa arbitragem, ele se buscou em tutela de urgência. Então, pelo menos em sede liminar aqui, eu acabei entendendo que não teria cabimento justamente pela reversibilidade da medida. O caso está subjúdice no tribunal, acredito que vai ser julgado ainda, e eu acho que qualquer interpretação, repito eu, é válida, mas é um exemplo aí de um caso que eu entendi, o tribunal, pelo menos no primeiro momento, entendeu que a irreversibilidade da medida seria um empecilho ao provimento da tutela de urgência ali pleiteada, muito embora existisse aparentemente uma probabilidade de direito e um risco de dano, né, uma urgência, mas a irreversibilidade da medida e a coincidência da tutela final e a coincidência com a tutela final seria ali um empecilho. Então, eu acho que pode ser sim um empecilho a irreversibilidade da medida quando o judiciário, de alguma forma, obstaculariza a utilidade de um procedimento arbitral futuro. Doutor Guilherme, muito obrigado por compartilhar a visão do senhor. Muitas vezes, como o senhor, né, destacou, as partes ingressam no judiciário com provimentos que seriam nefastos ao futuro, não só da arbitragem como as partes, e assim tornaria ela em algo irreversível, o que dificulta, então, sua concessão. Agora, seguindo para a nossa próxima pergunta, o artigo 22b da Lei de Arbitragem Brasileira, ele dispõe que, tão logo instituída a arbitragem, caberá aos árbitros analisar a medida concedida pelo Poder Judiciário, isso, né, se efetivamente existir qualquer medida nesse sentido, mantendo-a, revogando-a ou modificando-a, e que qualquer outra, seja ela cautelar ou de urgência, deverá ser requerida diretamente aos árbitros. Frente a esse dispositivo e tendo em vista que a doutrina e a jurisprudência brasileiras tendem a flexibilizar certos assuntos relacionados à arbitragem, na visão do senhor, existiria alguma exceção a esse artigo 22b? Ou seja, uma situação excepcional em que o Poder Judiciário poderia analisar uma medida dessa espécie mesmo após a instituição da arbitragem? Eu sou bem resistente a essa flexibilização, doutor Marcelo. Eu acredito que a partir do momento da constituição do Tribunal Arbitral, há uma derrogação da competência do juiz estatal. A gente deixa de ser competente. A competência é do próprio Tribunal Arbitral. Constituído ele, eventuais medidas de urgência, seja para concessão, revogação, ampliação, diminuição, é sempre do Tribunal Arbitral. Imagina uma hipótese que não é possível se pedir para o Tribunal Arbitral. Houve o falecimento de um árbitro. Um árbitro está inacessível, sumiu. Paciência. Eu acredito que o regulamento da Câmara escolhida deve ter algum tipo de regramento no sentido de substituir aquele árbitro ou de eventualmente se buscar uma tutela de urgência perante um árbitro substituto, se for árbitro único. Eu sei que é muito raro ter árbitro único, né? Geralmente são 3 árbitros, mas enfim, possibilidade de se conceder a tutela pelos 2 árbitros que estão, na falta de um terceiro árbitro, e em caso de empate se entende pela negativa. Eu não sei, eu acredito que a partir daí a Justiça Estatal não tem mais jurisdição. A jurisdição, até o provimento final, até o trânsito em julgado, vamos dizer assim, da sentença, até após o pedido de esclarecimento da sentença, é do Tribunal Arbitral constituído. Seja por qual motivo ele esteja impossibilitado
eu acredito que o regramento da Câmara, os advogados ali que já estão em litígio, optem por um outro caminho. Vamos optar pelo judiciário de comum acordo? Aí posso cogitar. Vamos imaginar uma hipótese, temos 3 árbitros, um está impossibilitado, os outros não querem resolver sem um terceiro árbitro, leva um tempo para se decidir pela escolha desse terceiro árbitro. Então vamos fazer uma reunião perante o árbitro ali, parte autor e parte requerida. Vamos fazer um acordo que enquanto a gente não resolver o tribunal arbitral, as nossas demandas de urgência são requeridas ao Poder Judiciário. Aí tudo bem, aí eu posso cogitar da nossa competência excepcional. Mas fora isso, não. Há uma derrogação de competência até o decurso de prazo de eventual decisão e pedido de esclarecimento. Nesse tempo, toda decisão de urgência é do árbitro. Doutor Guilherme, muito obrigada por ter compartilhado o seu entendimento quanto essa questão. Para a próxima pergunta, sabe-se que, além da competência para apreciar uma cautelar pré-arbitral antes da constituição do tribunal, o Poder Judiciário também tem competência para analisar ações anulatórias de sentença arbitral, conforme artigo 33 da Lei de Arbitragem. Para que o pedido seja julgado procedente, a parte precisa demonstrar que houve alguma das hipóteses de nulidade previstas no artigo 32 da mesma lei. Desse modo, gostaríamos de saber: a concessão ou não de uma eventual cautelar pré-arbitral poderia influenciar de alguma maneira uma eventual e futura ação anulatória? Não, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, com devido respeito, na cautelar pré-arbitral se analisa a urgência, a reversibilidade da medida e a probabilidade do direito. A sentença arbitral, ela é um provimento jurisdicional, né, que o árbitro exerce tem jurisdição, de tutela de cognição exauriente. Então, foi dado aquele provimento final depois da análise exaustiva da lide, com a prova colhida, ou foi dada a interpretação, ou se não é uma matéria de fato, os árbitros têm liberdade para analisar e dar a interpretação em conformidade com a lei que lhes entender pertinente ao caso. E o judiciário não é uma instância revisora do que se decidiu o tribunal arbitral, do que o tribunal arbitral resolveu decidir. Então, eu acredito que eventual concessão de tutela de urgência em nada influencia em eventual ação anulatória, que é uma ação desconstitutiva de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão lá no artigo 32, e não existe ali erro de direito ou erro de fato. Então, se o árbitro julgou mal ou se julgou bem, não é problema do judiciário. Tá? Isso é assim. Eu posso concordar ou discordar fortemente de uma sentença arbitral por mim analisada. Como eu discordo de muitas não, mas assim, já discordei de um ou outro fundamento de uma sentença arbitral. Teve uma vez também um caso que passou por mim, e foi pelo judiciário, em que se discutiu uma possibilidade de compensação frente a uma empresa que estava em recuperação judicial. E o tribunal arbitral decidiu que poderia haver aquela compensação. Tá? Eu não me recordo mais, já faz mais de 2 anos, mas o tribunal arbitral disse que naquele caso poderia haver uma compensação. E a deliberação não foi nos exatos termos em que o judiciário, as câmaras de direito empresarial, permitem a compensação em frente a uma empresa que está em recuperação judicial. Não estavam ali todos os requisitos que a jurisprudência exige para que se faça a compensação. Era uma sentença que, se tivesse sido dada por um juiz togado, por mim, muito provavelmente receberia uma reforma do tribunal, porque estava em desacordo com a jurisprudência do tribunal. Mas tanto em primeira instância quanto em segunda instância foi respeitado o entendimento dado pelos árbitros. Então não é uma questão de ser boa ou ruim a decisão, estar em acordo ou em desacordo com a jurisprudência, do juiz concordar ou não com a decisão do árbitro. Então, com a devida vênia, pouco importa se eu ou o meu colega aqui do lado tenha dado 2, 3 anos atrás
uma tutela de urgência, porque vislumbrou ali uma probabilidade de direito, e o tribunal arbitral, depois de analisar o caso, tem entendido que a parte autora não tem direito. Se não houver uma das hipóteses do artigo 32 presente, 32, né? 33, é isso? Eu esqueci qual que é o artigo que fala das hipóteses de cabimento. Mas, enfim. É o 32, doutor Guilherme. 32. Isso das hipóteses de cabimento não tem qualquer razão para se julgar procedente uma ação anulatória. Perfeito, doutor Guilherme. Muito obrigado por compartilhar a visão do senhor, especialmente de que, né, e relembrando a ideia de que o judiciário ele não deve ser visto como uma instância revisora. Chegando então à reta final do nosso encontro, gostaríamos de saber como o senhor enxerga o futuro da coexistência entre arbitragem e poder judiciário. Eu acredito que o diálogo entre poder judiciário e arbitragem, pelo menos aqui falando do ponto de vista do judiciário, vem caminhando bastante bem. Assim. Eu não vejo uma interferência, do judiciário na arbitragem, nem uma invasão da arbitragem perante o judiciário. Talvez hoje o ponto de maior preocupação do judiciário com relação à arbitragem e a grande parte das anulatórias de sentenças arbitrais veiculam essa matéria, que é o dever de revelação do árbitro, né? A imparcialidade do árbitro. Talvez aí a gente possa discutir, não estou dizendo que existe ou que não existe, mas a gente pode discutir talvez a inércia do Poder Judiciário em relação a essa imparcialidade do árbitro, essa ausência do dever de revelação, como também a gente pode discutir o ativismo do judicial, a interferência do judiciário na questão da revelação, de que o judiciário estaria indo um passo além. Talvez eu pense que hoje seja o ponto de conflito, vamos dizer assim, entre arbitragem e poder judiciário. Muito fomentado também pela beligerância daqueles que atuam na arbitragem, né? Que trazem essas questões para o tribunal, para o judiciário, para ser analisado. Então nós vamos pegar defensores, sejam professores, seja quem está preocupado com quem é doutrinador, ou mesmo aquelas pessoas que atuam na arbitragem como árbitros, como pareceristas ou como advogados, e a gente vai, a depender de quem a gente ouça, vai dizer o tribunal está interferindo demais, ou alguns vão dizer o tribunal está interferindo de menos. Mas a arbitragem tem que ser cuidada, né, por todos aqueles que atuam na arbitragem. Então, antes da gente questionar e eventual, eu falo também estando do lado do Poder Judiciário, acredito eu que a jurisprudência está aí, né? A gente vê muitos casos sendo julgados pelo tribunal. E em alguns casos, evidentemente, acho que está havendo uma falta de cuidado com aqueles que atuam na arbitragem. Muito embora, entenda eu, aí seja uma particularidade do meu entendimento, que a arbitragem é um mundo pequeno. Nós não temos milhares de advogados bons advogados atuando na arbitragem. É natural e até pragmático nós vermos, ora, um professor ou um grande advogado sendo árbitro, ora ele sendo advogado, ora ele sendo parecerista, e essas mesmas grandes empresas, elas têm contato, seja como cliente de uma outra ação, seja obtendo um parecer. Então é muito comum que essas pessoas se cruzem cada vez mais, né, nos procedimentos arbitrais. E acredito que esse seja um ponto aí de amadurecimento para a doutrina, para o judiciário também, e para aqueles que atuam na arbitragem. Né? Talvez seja esse um ponto aí que eu daria destaque de preocupação aí quanto ao diálogo entre poder judiciário, árbitros e todas as figuras, né, que atuam na arbitragem. Acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês, Dr. Marcelo e Dra. Alice.
Doutor Guilherme, muito obrigado por compartilhar conosco a visão do senhor quanto a essa coexistência entre o Poder Judiciário e a arbitragem no cenário atual brasileiro. Doutor Guilherme, encerrando essa entrevista, gostaríamos mais uma vez de expressar nossa gratidão pela participação do senhor. O tema das cautelares pré-arbitrais pode vir a ser essencial para um procedimento arbitral e agradecemos a disposição em compartilhar o conhecimento conosco. Como jovens na arbitragem, a exposição nos deixou tanto quanto entusiasmados para estudar ainda mais a coexistência entre a arbitragem e o Poder Judiciário. Mais uma vez, em nome do canal Arbitragem, em nome dos jovens no canal, agradecemos pela presença, pelo tempo e pela breve aula que nos proporcionou. Muito obrigada, doutor Guilherme. Bom, obrigado, doutor Marcelo e doutora Alice, a todos do canal Arbitragem, dos jovens no canal. Repito, é uma honra, é um prazer. Estou à disposição se precisarem de qualquer diálogo, qualquer questão que eu possa acrescentar. Muito obrigado, de coração.